Salve, salve pessoal, bem-vindos ao canal Cardoso Sobrenatural. Hoje vamos trazer em real para vocês, pessoal. É um vídeo meio polêmico, tenho que cuidar muito que eu vou falar, tá, pessoal? Vamos pro vídeo para ver o que em real vai falar hoje. Galera, é o seguinte, antes de qualquer coisa, eu quero deixar real. algumas coisas claras. Vocês viram o título aí, Hitler não reencarnou por quê? E aqui eu vou explicar Polêmico, né, para pessoal? vocês dentro da minha opinião, dentro da visão espírita, que é a minha crença. Sim. Tá? Então eu vou deixar alguns recados. Primeiro, é a minha crença, então eu vou falar sobre ela, o que eu acredito dentro dela, tá bom? Se você não acredita, não tem problema. Todo mundo tem a condição e o direito de pensar diferente. Sim. Isso é fato, tá bom? Mas no final, pessoal, vão ver que Mas eu vou expor as aqui a minha crenças opinião dentro completam daquilo o mesmo que eu sentido acredito, dele, tá, beleza? pessoal? Bom, e tem outro detalhe. E também não estou aqui para criticar a crença de ninguém para poder Crescer. E outra Isso é coisa, não verdade, estou pessoal, aqui isso para é criticar a crença de ninguém, para credibilizar a minha crença. Exato. Eu não vou falar de religião X, Y, Z, mal das religiões, ou criticá-las para dar fundamento naquilo que eu acredito. Isso é ótimo. É o que eu acredito, e eu Sinal de respeito, vou repassar pessoal. e vou dividir isso com vocês, tá bom? É isso. Sim. Pra quem... Bom, todo mundo conhece Hitler, não preciso nem pincelar, não preciso ficar aqui falando sobre ele. Mas Exato. enfim. Hitler tirou a própria vida, né? Pra não pegarem ele. Aham. E ele desencarnou. Pra onde foi Hitler? Hitler foi isolado. Exato. Ele foi isolado. Ele foi isolado. Por que que ele foi isolado? Primeiro, por que que Hitler não ficou no umbral? Umbral, Porque se pessoal, ele ficasse no umbral, é purgatório. ele purgatório. provavelmente ia fazer Tá. uma bagunça gigantesca naquele lugar. Porque aquele lugar já é complexo. Cheio de gente gritando, com problemas, com dificuldade para aceitar a situação, com dívidas a serem acertadas. Existe perseguição dentro do umbral. Sim. Pensa vocês que o umbral também não tem... beleza, vou ficar lá, vou ficar sofrendo e beleza. Não. Existem espíritos dentro do umbral que ficam atormentando os outros que estão lá. Verdade, Eles pessoal. fazem como se fossem grupos. E eles ficam atacando as pessoas. Eles ficam açoitando, ficam maltratando, ficam batendo. É um lugar, assim, terrível. Ninguém quer ficar lá. Mas, obrigatoriamente, passamos por lá para acertar as nossas pendências, né? Assim como o Chico dizia. Nós empreendemos durante a encarnação Xavier, e temos que pagar lá no umbral. Nós empreendemos no erro e vamos pagar lá no umbral, né? Sim. Isso que eu tô dizendo para vocês é de forma bem resumida, tá? Mas é para contextualizar o que eu quero explicar. Então, se Hitler, como um líder que foi na Alemanha, tivesse ido para o umbral, provavelmente ele faria uma espécie de revolução no umbral. Com Nossa, certeza. Fernando, mas que loucura! Como assim? Ele era um cara extremamente inteligente. Sim. Ele era um cara de uma oratória impecável. E era um cara que tinha um poder de oratória também muito grande. E também um poder de persuasão muito grande. Ele era o tipo do cara que ele ia chegar lá, com a lábia dele, e ele ia fazer uma bagunça naquele lugar. Totalmente. Tá, então nem condições para ir para aquele lugar ele teria. Outra coisa também que poderia acontecer ali, ele também ser perseguido. Então ia virar o que já é difícil ia piorar muito mais. Total. Tá? Então Hitler foi levado para outro lugar, para ficar em isolamento, pela quantidade de pessoas que ele tirou a vida. Eu não preciso nem dizer, mas foram milhões de pessoas que perderam a vida por causa dele. Amando e desmando dele. Então ele é o tipo de espírito que ele não tem condições, assim que ele tirou a própria vida para piorar, ele não tem condições de convivência. Não, nenhuma. Não digo hoje é outra conversa, mas quando ele desencarnou. Eu acho que ainda não. Então ele foi retirado e foi levado para um lugar longe, isolado. Aí tem Gandhi. Gandhi, como que é o nome dele? Eu chamaria de Gandhi. Igual. Aí tem Mahatma Gandhi, que entra na história. Eles vão falar, nossa, mas o que tem a ver? Quando Gandhi estava vivo, Hitler estava ali
Eles viviam na mesma época, em lugares Exato. diferentes. Então, Gandhi começou a mandar cartas para Hitler, pedindo para Hitler repensar, refletir, que aquilo não era a coisa certa a ser feita, que ele era o único homem que poderia acabar com a guerra, que ele deveria pensar, tá? Eu vou ler um trecho aqui da carta que ele enviou, tá? Isso. A primeira carta de Gandhi foi escrita em 23 de julho de 1939. A menos de 2 meses do início da guerra. Cultura, pessoal. No texto que demonstra deliberadamente humildade, o líder afirma que Hitler seria a única pessoa no mundo que pode evitar uma guerra capaz de reduzir a humanidade ao estado selvagem. E ele escreveu, abre aspas, saudoso querido Gandhi. amigo, amigos têm insistido que eu lhe escreva para o bem da humanidade. No entanto, tenho resistido ao pedido deles, porque sinto que qualquer carta vinda de mim seria impertinência. Mas algo me diz que não devo hesitar e que devo fazer meu apelo, qualquer que seja seu valor. Sim. Está muito claro que você, hoje, é a única pessoa no mundo que pode evitar uma guerra, capaz de reduzir a humanidade a um estado mais selvagem. Você deve pagar o preço de algo. Por mais valioso que pareça ser, você ouvirá o apelo de alguém que deliberadamente deixou de lado os métodos de guerra, obteve um sucesso considerável? De qualquer forma, peço desculpas antecipadamente Gandhi era caso muito tenha inteligente, errado em lhe escrever. E até mesmo espiritualmente. Tá? Então não foi só uma carta que ele mandou, tá? Então ele mandou mais, eu não sei se foi quantas cartas foram, mas ele mandou pelo menos 2 cartas. Lê tá? outra, Fernando. Eu vou ler aqui a segunda. Um ano depois, em 1940, Gandhi envia uma carta muito maior que a anterior, demonstrando mais sinais de bravura do que de humanidade. Nela, o líder político explica como funciona seu método de resistência não violenta, praticado pelos indianos há 20 anos. Então eu vou ler aqui. Caro amigo, o fato de eu me dirigir a você como amigo não é nenhuma formalidade. Eu não possuo inimigos. Minha ocupação na vida nos últimos 33 anos tem sido unir a amizade de toda a humanidade, tornando os homens amigos, independentes de raça, cor ou fé. Eu espero que você tenha o tempo e a vontade de saber como uma grande parte da humanidade que tem vivido sob influência dessa doutrina da amizade universal e enxerga suas ações. Nós não temos dúvida com relação à sua bravura ou devoção à sua terra natal. Nem acreditamos que você seja o monstro descrito por esses oponentes. Mas seus próprios escritos e pronunciamentos não deixam margem à dúvida de que muitos dos seus atos são monstruosos e incompatíveis com a dignidade humana, especialmente em relação a homens como eu, que acreditam na amizade universal. Isso pode ser visto na humilhação da Tchecoslováquia e no estu da Polônia e na destruição da Dinamarca. Estou ciente de que sua perspectiva de vida vê tais expoliações como atos virtuosos, mas nós temos sido ensinados desde a infância a considerá-los atos de degradação da humanidade. Por isso, nós não podemos desejar sucesso aos seus empreendimentos. Contudo, nossa posição é única. Nós resistimos ao imperialismo britânico, que não é menor que o nazi. Se existe uma diferença, é no grau. 1/5 da humanidade está sob domínio britânico através de meios que não serão tolerados. Nossa resistência a isso não significa um mal ao povo britânico. Nós queremos convertê-los e não derrotá-los no campo de batalha. Pessoal, esse é um vídeo complicado para se fazer. A gente tem que seguir regras do YouTube, regras do Brasil, né, sobre isso, entendeu? E sem contar, né,
as pessoas que podem ficarem magoadas com o jeito que a gente fala alguma palavra, tá? Então, eu tô tentando ser mais correto possível e cuidando para não infringir nenhuma lei, tá, pessoal? A nossa revolta contra o domínio britânico é desarmada, mas quer nós o convertamos ou não, nós estamos determinados a tomar o domínio deles, impossível através de não cooperação não violenta. É um método indefensável em sua natureza. Ele se baseia no conhecimento de que nenhum espoliador pode chegar ao seu objetivo sem um certo grau de cooperação, determinação e compulsória da vítima. Nossos dominadores podem ter nossa terra e corpo, mas não nossas almas. Eles não podem ser os primeiros a destruir os indianos, homens, mulheres, crianças. É verdade que nossa revolta pode não se elevar àquele grau de heroísmo e que um grau razoável de medo pode desanimar. Mas esse argumento é irrelevante, pois se um número considerado de homens e mulheres na Índia estaria disposto a sacrificar suas vidas se ajoelhando diante dos espoliadores, eles mostrariam o caminho da liberdade através da tirania da violência. Eu peço que você acredite em mim quando digo que você encontrará um número inesperado de homens e mulheres dispostos a isso na Índia. Eles têm recebido esse tipo de treinamento pelos últimos 20 anos. Nós estamos tentando, desde a última metade desse século, nos livrar dos domínios britânicos. O movimento de independência nunca foi tão forte quanto agora. A organização política mais poderosa, o Congresso Nacional Indiano, está tentando chegar a esse objetivo. Nós alcançamos um nível de sucesso bem razoável através da não violência. Nós estamos buscando os meios certos para combater a violência mais organizada do mundo, melhor, né, pessoal? que é representada pelo poder britânico. Você o desafiou, ainda falta saber qual é mais organizado. O alemão ou o britânico? Nós sabemos que o domínio britânico significa que nós e para as raças não europeias do mundo. Porém, nós nunca desejamos o fim do domínio britânico com o apoio da Alemanha. Nós encontramos na não violência uma forma que, se organizada, pode sem dúvida unir-se contra as forças mais violentas do mundo. Dentro da técnica da não violência, como eu disse, não existe a derrota. Trata-se de um viver ou morrer, sem matar ou ferir. Ela pode ser usada praticamente sem dinheiro e, obviamente, sem a ajuda da ciência da destruição, a qual você levou à perfeição. É incrível para mim que você não veja que isso é um monopólio de ninguém. Se não forem os britânicos, algum outro poder certamente vai aprimorar seus métodos e derrotá-lo com suas próprias armas. Você não está deixando nenhum legado que trará orgulho ao seu povo. Eles não podem encontrar orgulho em um recital de atos cruéis, por mais bem planejado que tenha sido. Portanto, eu apelo a você, em nome da humanidade, que pare a guerra. Você não vai perder nada levando todas as questões de disputa entre você e a Grã-Bretanha a um tribunal internacional de sua escolha. Se você tiver sucesso na guerra, isso não significa que você estará certo. Isso só irá apenas provar que o seu poder de destruição era maior, enquanto uma concessão dada pelo tribunal imparcial mostrará até onde humanamente possível qual parte estava certa. Você sabe, não muito tempo atrás eu fiz um apelo a todos os britânicos que aceitassem meu método de resistência não violenta. Eu fiz isso porque os britânicos me conhecem como um amigo, embora eu seja um rebelde. Eu sou um estranho para você e para seu povo. Não tenho coragem de fazer a você um apelo que fiz a todos os britânicos. Não que isso não chegaria a você com a mesma força que chegou a eles. No entanto, minha atual proposta é muito mais simples porque é muito mais prática e familiar. Nesta temporada, quando os corações dos povos da Europa anseiam por paz, nós suspendemos até mesmo a nossa luta pacífica. É muito pedir a você que faça um esforço pela paz em um tempo que pode não significar nada para você pessoalmente,
mas que deve significar muito para milhões, cujo grito emudecido por paz eu escuto, pois meus ouvidos estão acostumados a escutar os milhões de mudos? Minha intenção é dirigir um apelo conjunto a você e ao Signor Mussolini, que tive o privilégio de conhecer quando estive em Roma durante minha visita à Inglaterra como representante da Round Table Conference. Eu espero que ele receba com as modificações necessárias. Infelizmente, nenhum dos apelos foi levado a sério por oficiais nazistas, tá? Então, assim, é aí que entra a história de Gandhi. Agora tá? pode ficar interessante, pessoal. Depois Gandhi morreu, né? Sim. E ele pediu para cuidar, para ser o mentor de Hitler, tá? Essa foi a forma que a espiritualidade encontrou de conectar eles, porque ele já estava tentando contato com Hitler, por isso tem essa conexão, não é do nada, entendeu? Não é do nada. E ele com seu trabalho de pacificação, de humildade e de reconhecimento que a paz é a melhor coisa para a humanidade, e sabedoria e tudo mais, e o conhecimento espiritual, porque ele era um espírito extremamente evoluído, ele pediu. E a espiritualidade achou por bem acontecer dessa forma, tá? Esse é o ponto que eu queria falar para vocês de conexão. Aí eu explico para vocês por que ele não veio ainda. Não tem como. Porque vai demorar muito, gente. Porque, por exemplo, pode ser que lá onde ele está, não vou entrar em detalhes, mas lá onde ele está, ele tenha ficado, vamos supor que 2000 anos lá. Ainda não deu 2000 anos, mas vamos supor que ele fique 2000 anos lá. É só um exemplo. Entendi, Gandhi, entendi. Vi onde eu errei, me arrependo. Sim. Realmente não deveria ter feito, mas hoje eu tenho uma visão diferente. Hoje eu daria a minha vida em prol da humanidade. Hoje eu seria uma pessoa completa. Hoje eu sou um espírito completamente transformado. Eu entendo a monstruosidade que eu cometi no passado. Me envergonho. Sei que não foi certo. Sei que errei. Sei que tem uma dívida gigante com milhões de pessoas. Beleza? Chegou ao ponto. Deus, né? O cara já chegou no estado de consciência ali que ele entendeu e ele precisa dar um passo. Exato. Explica e fala pra mim. Quantos espíritos estão aqui esperando ele? Quantos espíritos estão aqui esperando ele reencarnar? E milhões de pra pegar ele esperando ele. Esse cara não vai ter um minuto de paz. Porque são milhões de pessoas que ele tirou a vida. Obviamente que não existem milhões de espíritos querendo a cabeça dele. Mas, no mínimo, chutando baixo, tô dando um chute aleatório. Que tenha mil espíritos atrás dele, desencarnados, obviamente, com raiva, com ódio, querendo justiça. Vocês acham que esse cara vai ter condições de mostrar melhora? Condições de trabalhar? Condições de evoluir? Condições de fazer diferente? Nenhuma. Não vai, gente. Sem contar que muitos outros espíritos de baixa evolução, até mesmo que já acompanhavam ele encarnado, vão atrás dele para tentar fazer a cabeça dele de novo. E sem contar os de agora, também de baixa evolução, que vão atrás, né, pessoal? Porque o cara era muito bom. Esse cara não vai ter sossego. Esse cara não vai ter sossego. Então, embora pareça, nossa, então ele tirou a sorte grande, ele tá tranquilão lá. Não, ele tá vivendo um umbral também, mas isolado. Porque ele tem muita coisa pra resgatar, muita coisa. E muita coisa pra pagar. Então, uma forma de reencarnação normal que nós temos, ele não tem esse direito agora, ele não vai ter esse direito. Não. Por isso que a espiritualidade separou ele e ele não vai reencarnar agora. E vai levar anos, pessoal. Isso que eu estou dividindo com vocês é a minha crença. E vejam que em nenhum momento eu diminuí a crença de ninguém, eu toquei no nome da religião de ninguém para que vocês acreditem no que eu estou dizendo para vocês. Eu só estou dizendo aquilo que eu acredito dentro da doutrina, tá, pessoal? Fique com Deus e até a próxima. Posso estar errado? Posso, mas é o que eu acredito, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, não esquece de ativar o sininho. Comenta o que vocês acham, mesmo que você discorde. Eu não acredito. Mas seja educado, né? Não esqueça, usa o QI, pelo amor de Deus. E não esqueçam de curtir para ajudar a engajar o vídeo e levar essa visão, essa opinião a mais pessoas, beleza? Sim. E você que é espírita, vamos divulgar a espiritualidade e o espiritismo. Isso aí, até a próxima. Fui.